Olá, pessoal. Estamos ao vivo com o programa Insights Transformadores. Hoje, dando sequência à nossa série, temos convidado pessoas para falar sobre sua vida, né? Pessoas que inspiram outras pessoas da nossa sociedade. E hoje a gente tem uma dupla, não é mais uma pessoa, é um casal. Então, vamos à vinheta e entramos direto já com os nossos convidados especiais de hoje. Deixa eu arrumar a telinha aqui. Como é que estão? Tudo bem, pessoal? Como eu disse na abertura ali, hoje, ao contrário das outras entrevistas, que a gente tinha uma pessoa, hoje a gente tem um casal, né? Caçadores de bons exemplos. Oi? Para quem não conhece, né? Vou contar um pouquinho de como eu descobri vocês, e aí já vou entrar com a primeira pergunta, né? Eu assisto o programa do Luciano Huck no sábado, e aí gosto muito do que eles trazem de algumas pessoas, né, que impactam a nossa sociedade, e aí conheci vocês. Entrei nas redes sociais, passei a seguir, baixei o aplicativo, e hoje eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui, vocês contarem um pouquinho da história de vocês, e acho que esse nome, né? Esses dias até fiz um comentário num post no LinkedIn, uma pessoa disse, tem um movimento, eu olhei assim, eu não sei o que é o movimento, mas o nome já me chamou a atenção, então eu quero conhecer. Então, Caçadores de Bons Exemplos é um nome que diz muito. Então, Eduardo e Ara, muito obrigado por ter aceito o convite, eu sei que vocês estão na estrada, né? Quero que vocês se apresentem, digam quem são vocês, o que vocês fazem hoje, né? E eu sempre coloco isso na pergunta, aquilo que não está descrito, né, no currículo normal ou naquilo que as pessoas fazem. Com vocês, a vida de vocês é isso. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e fiquem à vontade para dizer quem são vocês e o que vocês fazem. Bom, primeiro, muita gratidão pelo convite, pelo carinho, né, pela oportunidade de chegar no coração das pessoas. A gente ficou muito feliz. Eu sou Yara. Eu sou Eduardo. Nós somos os Caçadores de Bons Exemplos, resumidamente, um casal que cansou de ouvir notícia ruim. E aí nós tínhamos um questionamento muito forte dentro da gente, né? Só existe notícia ruim no mundo, né? O que a gente está fazendo de compartilhar só as notícias ruins? Será que não existe coisa boa? E o outro questionamento, qual que é o sentido da vida? Tipo, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Será que a gente está aqui só para olhar para o próprio umbigo? Ou será que a gente está aqui para fazer mais para a comum unidade, fazer o bem, ajudar as pessoas? Baseado nesses questionamentos, lá em 2010, nós vendemos tudo que a gente tinha, doamos as nossas coisas, nos comprometemos a ter apenas aquilo que a gente conseguisse carregar. Então, a gente mora num carro, nós estamos num carro, agora... É no motor-trailer. No motor-trailer, e tem 10 anos que a gente está na estrada, né? Nesses 10 anos já tem alguns quilômetros rodados. Né? Nós já rodamos mais de 1 milhão de quilômetros, né, por todos os estados brasileiros, 12 países, né? E já coletamos aí mais de 1.600 histórias, né, que a gente compartilha nas redes sociais, né, YouTube, Facebook, Instagram. Então, a gente distribui essas informações com o intuito de inspirar as pessoas, né? Exatamente. Esse ano nós criamos, ano passado, né, um mapa por geolocalização, onde as pessoas também pudessem se transformar em caçadores de bons exemplos, e dos mais de 1.000 e tantos projetos que a gente conheceu hoje, o mapa já está com 6.400 projetos, que Caçadores de Bons Exemplos não pode ser só um casal, temos que ser todos nós, mudando o olhar e valorizando esses heróis invisíveis que a gente tem no nosso país. Porque todo mundo já cansou de ouvir notícia ruim, né? Ontem até no bate-papo com a Lala, a gente conversou com a Lala, ela falou sobre isso, né? A gente está muito acostumado, e eu testei meu exemplo. Eu, desde que me conheço por gente, eu assisti ao Jornal Nacional. Faz um ano, praticamente, que eu não assisto mais, porque é só notícia ruim, né? A gente sabe o que está acontecendo no mundo, mas não precisa também bater tanto em cima disso, né? Eu acho que vocês fazem o contrário. Eu sugeria para a Globo que tirasse o Jornal Nacional das notícias ruins e colocasse vocês mostrando bons exemplos. Eu tenho certeza que
Na realidade, na hora que o William Bonner falasse de alguma coisa ruim, ele mostrasse a solução, né? Porque nós temos solução para todos os problemas. Né? E aí a gente fica mostrando só os problemas, e cadê a solução? Né? Então falta um pouquinho mais de pesquisa para que o jornal fosse assim, problema e solução, né? A Lala ontem até citou isso, né? Problema, todo mundo já sabe, né? Alguns num grau maior, apesar que a pandemia tem muita gente que não sabe ainda, né? Exatamente o que é, ou não quer saber, mas aí é outro ponto. Mas eu acho que é isso, né? Trazer a solução. A gente fez um evento sobre educação no início do ano, e não adianta discutir os problemas do passado. Isso todo mundo está ciente. A gente tem que propor soluções. Então, acho que seria... eu tenho certeza que a Globo ia aumentar a audiência, né? E aí a gente ia ter outros caçadores de bons exemplos se inspirando em vocês e trazendo isso. Então, a ideia exatamente de convidar vocês é para isso. E aí eu tenho um roteirinho, né, das perguntas que eu tenho feito para todos, mas especificamente no caso de vocês, eu tenho muitas curiosidades, né? A gente até estava conversando nos bastidores aqui antes de entrar no ar. Vocês estão há 10 anos na estrada. Eu até acompanhei, vocês tinham um carro, depois trocaram o carro, né? Ficou melhor equipado. Então, eu queria que vocês dissessem algum exemplo, alguma situação inusitada que aconteceu com vocês, né? Eu particularmente adoro viajar. Desde a infância gostava dessa coisa de acampar, de motorhome, né? Sempre teve na minha mente uma ideia de poder fazer isso. Agora, 10 anos, né? Eu gostaria de sair no final de semana, passar alguns dias e voltar para casa, né? Eu sou muito caseiro, adoro estar em casa com a esposa e os filhos, mas eu fico imaginando que 10 anos vocês acabaram já transformando, né, o motorhome é a casa de vocês, né? Vocês até devem sentir o contrário quando tem que ficar em algum outro lugar, né? Estranhar, assim como quando a gente viaja e estranha o hotel, a cama, até o lado que dorme, né? Vocês devem ter. Então, eu queria ouvir de vocês alguma história que aconteceu aí nesses 10 anos. Né? Bom, foram 7 anos numa barraca de lona em cima do carro, numa barraca automotiva. Meu Deus, 7 anos não são 7 dias, né? É muito difícil. 2 anos depois num camper, que é uma casinha de 6 metros quadrados em cima da caçamba da caminhonete. Para quem está assistindo, pode pensar, 6 metros é o quê? É o tamanho de um banheiro. A gente vivia num banheiro. E hoje que nós temos essa estrutura melhor, que é a motor trailer, né? Que é um motorhome, onde a gente tem uma estrutura bem melhor. Mas muita gente vira para nós e fala assim, que coragem, vocês são corajosos. E eu sempre falei que não, nós não paramos para pensar. A ideia, missão, propósito, cada um chama de uma coisa. A ideia veio, a gente colocou uma data e executou. Um dia, conversando com uma amiga, ela virou e falou assim, Yara, você sabe o que significa a palavra coragem em latim? Eu falei assim, não. Ela vem da raiz cor actium, agir com o coração, fazer aquilo que o coração manda, sem racionalizar tanto. Então, a coragem de estar na estrada é muito mais que disso, que vem daqui dentro. Nós nunca acampamos na vida, nós não gostávamos de acampar, nós não éramos aventureiros, pelo contrário. A gente não gostava, a gente era todo Mauricinho e Patricinha. As circunstâncias é que nos fez, já que a gente não tem as ferramentas necessárias, vamos com as ferramentas que a gente tem. Então, saímos do jeito que podia, né? Então, eu acho que mais interessante na história é isso, que a gente não era aventureiro e nunca sonhamos em acampar. Bem bacana. É uma ferramenta hoje. Para a gente, o carro é a nossa casa, é o nosso escritório, é a possibilidade da gente chegar em todos os projetos no Brasil inteiro. Muito legal. E aí tu disse uma coisa que é uma grande verdade, né? Muita gente espera ter tudo 100% planejado, 100% preparado para fazer. É o famoso cara que diz assim, segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira, ou seja, né, e vocês tomaram uma decisão, como você mesmo disse, né? Não estava tudo pronto, mas foram com coragem em frente e está aí o sucesso que vocês fazem. Então, acho que isso é um grande exemplo, né, dessa questão da coragem. A gente esperar que vai estar tudo pronto, organizado, né? Muitas vezes não vai acontecer, porque sempre vai surgir alguma coisa, né? Se a pessoa diz que vai começar a correr na segunda, se segunda chover,
ele tem a desculpa perfeita, né? Eu digo para os meus amigos, quando a gente marca alguma coisa para depois, é porque a gente está esperando uma desculpa para chegar no depois e não acontecer, né? A gente tem mania de contar desculpa, né? O ser humano tem, né, a mania de contar desculpa. No nosso caso, como a gente procura projetos sociais, pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo, que tirou o bumbum da cadeira e bota a mão na massa para resolver os problemas do mundo, a gente percebe isso muito nitidamente. Porque a gente ouve, quando eu tiver dinheiro, eu ajudo alguém. A gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Precisou de dinheiro? Outra desculpinha que as pessoas contam. Eu tô com um probleminha de saúde, uma dorzinha nas costas. Quando eu melhorar, eu faço. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico e está mudando o Porto de Galinhas com Rodas da Liberdade. A outra desculpa, quando eu formar, eu faço. A gente conhece uma gari analfabeta que empodera 200 famílias em Porto Alegre, que é a Roseli, né? Então, assim, quando a gente coloca desculpas, a gente acaba não fazendo. E a gente, às vezes, também pensa que eu preciso de estruturar melhor a ideia, o sonho, né? Nós saímos achando que era mudar o casal. E, no fundo, se transformou no nosso grande trabalho depois de 10 anos, né? Em 2013, você pediu para contar uma história no início, eu vou contar uma história. A gente estava na Amazônia, a gente estava em Manaus, indo para Porto Velho, e lá tem a BR-319, que é muito complexa, é muito complicado. E a gente não tinha dinheiro, ou descia por ela, ou descia por balsa, só que a gente não tinha dinheiro para pagar a balsa. Nós fomos enfrentar a floresta amazônica, a BR-319. 120 pontes de madeira, muito buraco, muita dificuldade. Se tiver alguém aí do Amazonas aí, deve conhecer. Né? E aí, na última comunidade, antes de pegar o pior trecho, eu fui tirar uma foto, de repente vem um garoto de uns 14 anos, para do meu lado e pergunta, vocês moram ali? A gente estava na barraca de lona. Moramos. Aí ele fez a pergunta cruel, o que vocês fazem? Putz, a nossa família não entendia, os nossos amigos não entendiam, ninguém que a gente contava entendia, no fundo, nem nós entendíamos. Aí eu pensei, um garoto de 14 anos no meio da floresta também não vai entender, eu vou resumir para ele. E resumir. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, entendemos tudo que a gente tinha, embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações para outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Ponto. Achei que eu ia entender, né? Santa ignorância a minha. Se me dentro dos meus olhos e disse assim, bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Uau! Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho como distribuindo tesouros. Aí eu comecei a chorar, abracei ele me tirou, continuou olhando firme nos meus olhos e completou. Eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar para ele que a gente tinha vendido tudo e fazia um projeto voluntário. E ele disse que não conhecia ninguém tão rico como nós. Essa vivência na Amazônia, com esse garoto de 14 anos, ele nos deu o maior presente que a gente poderia ter ganhado na nossa expedição. Porque a gente entender qual que é o verdadeiro sentido da vida. Que não é só passar pela vida do outro, tem que passar e deixar uma marca. E essa marca precisa ser positiva sempre, sem contar essas velhas desculpinhas que o ser humano continua contando. A gente tem, eu brinco que aquela listinha de início de ano, né? Minhas 10 metas do ano, aquilo ali é substituído por uma série de desculpas no final do ano para dizer que a gente não fez. Né? Porque aconteceu isso. E aí, quando tem fatores externos como uma pandemia, pronto, a desculpa perfeita que todo mundo vai entender. Né? Eu não pude fazer tal coisa porque teve a pandemia. Né? Tá, e um exemplo, imagina que vocês enfrentaram, né? Enfrentam ainda, né? Porque a gente está vivendo, sei lá, segunda onda, terceira onda, está ficando que nem a Praia de Nazaré, né? Das ondas gigantes, quer dizer, sempre tem uma onda a seguir. E aí, assim, a segunda pergunta, eu até pensei em mudar, né? Mas eu vou ter que fazer, porque a ideia do livro depois
ter um raio-x de todas as pessoas que a gente entrevistou, né? Mas fica óbvio a pergunta, mas você pode citar algumas pessoas. O que inspira vocês, né? Pessoas, marcas, inclusive, pode citar, né? Eu gosto quando as pessoas dizem, tal marca me inspira, ou até me apoia. Eu sei que vocês, né, pelo trabalho de vocês, você tem algumas marcas que apoiam. Então, o que inspira o casal, né? Pessoas, marcas, imagens, né? Eu imagino a riqueza de imagens que vocês passam o tempo inteiro viajando, né? Tem na janela, né, do motorhome. A gente fala que é um quadro que é pintado por... que poucas pessoas têm, né? Essa janela, que a cada momento é um quadro diferente, que mansão nenhuma pode ter, né? Então, essas paisagens realmente elas são lindas. O Brasil é maravilhoso de lugares, né? Geograficamente, ele é maravilhoso, é um continente. E de inspiração, nós começamos por Gandhi, né? Uma frase de Gandhi que essa nos inspira diariamente, que é: seja você a mudança que quer ver no mundo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Ou seja, não espere ninguém. É você que tem que fazer aquilo que você quer e o mundo mude, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa frase é a frase que mais nos inspira e que nos inspirou a ir para a estrada. Depois, na estrada, conhecendo essas pessoas maravilhosas que tiram a força do fundo do útero, do coração mesmo, para poder fazer ação, né? Não só são sensibilizadas pelos problemas, mas se mobilizam para resolver. Hoje está muito na moda propósito, né? E essas pessoas já têm propósito há muito tempo. Então, quando a gente vê o Tião Rocha, que é uma pessoa que nos inspira muito, um educador que criou o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, 1.700 tecnologias sociais, que ele nos traz uma inspiração de Moçambique, da África, para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia, ou seja, todos nós somos corresponsáveis pela educação do outro, né? A gente tem que fazer. Quando a gente vê Alcione de Albanese com Amigos do Bem, que levava alimento para o sertão, para combater a pobreza, aí ela percebeu, não é só alimento, eles precisam de roupa, eles precisam de brinquedo, não, mas eles precisam de casa, construíram casas, mas eles precisam de escola, construíram escolas. Eles já construíram 4 cidades do bem pelo sertão do Ceará, Pernambuco e Alagoas. Então, quando a gente vê a Cristina, que perdeu a filha, abusada sexualmente, assassinada e enterrada no quintal da própria casa dela. Quer dizer, essa mulher tinha todas as razões do mundo para não fazer mais nada por ninguém. Ela tinha sido violentada da forma mais cruel. Ela tinha a desculpa certa. Né? Ela tinha a desculpa certa. Aí ela chorou, se revoltou e falou assim: chorar e revoltar não vai trazer minha filha de volta. Eu tenho que fazer com que outras famílias não passem pela dor que eu estou passando. Ela consegue transformar a dor em amor e cria o movimento Maria Cláudia pela Paz. Levar a paz, cultura de paz e amor onde tem guerra e ódio. Né? Então, assim, nós somos privilegiados por termos pessoas diariamente que nos inspiram. Mas não são pessoas somente, como eu citei, Gandhi, não são heróis assim, santos, né? Madre Teresa, ou grandes figuras, Mandela, Luther King. Essas pessoas são inspiração para todos. Mas o que nos inspira diariamente são essas pessoas comuns, que têm o seu trabalho, família, qualidade, defeito, não tem ninguém santinho aqui, mas que mesmo assim quer mudar a comunidade onde vive. Essa eu acho que é o que nos inspira diariamente. Fantástico. A gente tem até alguém do Egito, né? Tomara que inspire, do Egito nos assistindo aqui. O Ronald, do Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, né? Ficou curioso, e aí ele pegou a frase, citou a frase de vocês, ó, que está, inclusive, na chamada, né, dessa entrevista. Então, é fantástico. Até assim, ó, a exemplo do que a Lala ontem me passou uma série de sugestões de nome. Eu peço também para vocês, depois a gente conversa pelo WhatsApp ali, essas pessoas que você citou, porque a gente quer exatamente ampliar, né? Senão fica naquela bolha que a gente vive, das pessoas, do nosso contato. A gente quer exatamente trazer para essa série pessoas que inspiram outras. Então, se essas pessoas inspiram vocês, com certeza a gente quer trazer para o programa aqui para convidar.
Então, aproveitando o pessoal que está nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta para o casal, fique à vontade, é só botar no chat ali. A gente está transmitindo simultaneamente no YouTube, Facebook e no LinkedIn, então temos pessoas de várias áreas. Ó, uma frase da Simone. Simone faz parte do ITD, nossa diretora da IT School. Vocês são altamente inspiradores para o novo pensar sobre a sociedade. Parabéns. Fantástico. E aí, a terceira pergunta, eu disse que eu fiz uma revisão, né? Quando eu vou entrevistar vocês, eu sempre olho as perguntas para ver se está adequado. Questão de inspiração, né? Era óbvio, né, que vocês, a busca no dia a dia é em busca de pessoas que inspiram. Né? E aí a terceira pergunta é sobre rotina. Né? Então, aí é uma pergunta e é uma curiosidade muito minha, né? Qual é a rotina de vocês? Como vocês se preparam no dia a dia? Né? Que é completamente diferente de uma pessoa que mora numa casa, trabalha, né? Se desloca, né? E aí eu quero colocar uma pergunta aí, pessoal minha, como é que vocês programam essa saída? Como é que vocês encontram esse bom exemplo em algum lugar? Né? Você tem uma rede que apoia? Como é que vocês descobrem alguém Eu vi nome de cidades que eu fui olhar no mapa porque eu não sabia que existia aquela cidade. Né? Então, como é que funciona a rotina? Como é que vocês se preparam no dia a dia, né, em busca desses bons exemplos? Aí tem que contar lá do início, né? Como que a gente fazia, como que nós saímos. A rotina é não ter rotina. Bom, sabe que é um ponto muito curioso, né? As pessoas, às vezes, reclamam de rotina. Ai, a minha vida tá uma rotina, né? Tem muita gente que não gosta, mas a rotina ela é extremamente necessária para a saúde psicológica. É muito bom você saber aonde que você vai sair, para onde você vai chegar e depois para onde você vai voltar. O não ter a rotina é muito difícil emocionalmente a gente lidar com isso. Não saber onde vai dormir. Não saber aonde vai dormir, não ter a segurança de onde vai dormir, né? Principalmente nos primeiros anos na barraca de lona, era muito complexo. Não saber se tem energia, a gente precisa de uma energia externa, uma água, um ponto de água para puxar, para abastecer a água no carro, para tomar um banho, né? No começo, a gente não tinha uma pia. Então, para me lavar alface, tomate, para me cozinhar, eu tinha que ir no posto de combustível para poder... No banheiro do posto de combustível para lavar. Então, não ter rotina é extremamente difícil. No nosso caso, nos primeiros anos, a gente sabia que ia começar em Minas e terminar no Rio Grande do Sul. Ia fazer o Sudeste, o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, terminar no Sul, e depois faríamos os outros países. Mas as cidades, quem iria falar para onde a gente tinha que ir, seriam as pessoas que a gente ia encontrar pelo caminho. Nós entendemos que essa seria uma forma de ter um termômetro de que as coisas dão certo. Uau. Quer dizer, se as pessoas nos indicam, é porque elas estão valorizando. E olha que coisa louca, nosso carro sempre chamou bastante atenção, que ele é todo plotado. E aí a gente, no posto de combustível, aí as pessoas chegam e perguntam o que é, a gente puxa conversa e tal, e aí a gente pergunta, quem é um bom exemplo para você? Quem é um bom exemplo para você? E o engraçado é que algumas pessoas falavam assim, que bom exemplo? E aqui vocês não vão encontrar isso, não. O que é isso, né? O que é isso? Olha como os valores estão invertidos. Se a gente perguntar quem é o corrupto, o traficante, o assaltante, todo mundo sabe. Quem é um bom exemplo? A pessoa parava, Outras vezes julgava a régua lá em cima, né? Madre Teresa, Gandhi, Mandela. E quando a gente humanizava e falava assim, não, quem a gente procura é a pessoa comum, e ia contando os casos, aí a gente humanizava, sabe? Falava assim, é o Tião, a Margarida, o Edgar. E aí ia conectar. A Gouveia ontem ela falou, querido amigo, um grande irmão da nossa jornada, inclusive, Edgar. Então, assim, começa a humanizar e mostrar que todo mundo pode mudar o mundo, né? E ficou mais fácil quando a gente começou a ter várias histórias para contar, porque as pessoas se identificavam também, né? Mas sempre foi assim, as pessoas nos indicando no começo na rua e agora pelo aplicativo e pelo site. E esse aí foi o primeiro carro. Eu quis mostrar, eu digo, pô, eu podia ter pego algumas imagens. A barraca fica em cima do carro ali, onde parece um colchão. A barraca aqui em cima. Uma barraca que monta, uma barraca automotiva. Esse foi o segundo. Primeiro a gente saiu com um carro cheio de mala dentro.
Aí depois evoluiu para a barraca. Aí depois que evoluiu para a barraca, depois para o camper e agora o motor trailer. Muito show, muito show. Quis trazer essa imagem aqui porque é sensacional. Eu acompanhei, né? Conheci o outro carro, depois vi o novo, então é muito bacana. Mas é interessante entender essa rotina, né? Sem ter uma rotina específica, né? Porque, bem como tu disse, é muito difícil a pessoa não ter algumas referências, né? No seu dia a dia. Então, teve uma época que eu viajava muito, e aí acabei acostumando, como eu ia muito para as mesmas cidades, São Paulo, Joinville, eu já procurava ficar sempre no mesmo hotel para ter aquele, né? A pior coisa do mundo é tu acordar e não saber para que lado da cama tu vai te levantar, né? Então, isso é complicado. Eu vejo que isso é uma grande dificuldade de ter. Mas é legal entender assim, como é que vocês vivem, né? E a questão de ter essa necessidade de ter uma rotina, né? Mesmo que não seja aquela coisa, a rotina normal das pessoas que vivem numa cidade, né? Que trabalham, mas é importante ter essas referências, né? No seu dia a dia. Né? As pessoas perguntam... É o home office que as pessoas estão fazendo hoje, né? É o que a gente faz já há 10 anos, né? A gente faz dentro do nosso carro, que é a ferramenta que nós temos, né? Sim. E aí as pessoas sempre tiveram essa dúvida, né? Mas vocês trabalham, vocês vivem viajando, né? E a gente trabalha hoje, né, mais do que quando a gente trabalhava formalmente numa empresa, porque a gente está 24 horas conectado com o que a gente, né, com o nosso projeto. 24 não, a gente dorme. A gente dorme, né? A gente dorme. Tem momento para dormir, né? Então, assim, quando a gente está conectado, literalmente, a gente acorda pensando no projeto e dorme pensando no projeto, né? Então, isso, a gente não tem sábado, domingo, feriado, a gente trabalha todos os dias, né? Há 10 anos. Então, isso acaba se transformando a vida mesmo, né? Então, sim, é o nosso projeto de vida, o nosso trabalho se transformou num projeto de vida. E uma coisa interessante que as pessoas perguntam, o que é mais difícil? É morar num carro? É viver 24 horas por dia um casal junto? Né? Dentro de um carro? A dificuldade econômica, a gente tem vários parceiros, como você comentou no início, Fundação Sicredi, Fundação Telefônica Vivo, Patru, são grandes parceiros nossos, que nos acompanham há muito tempo. Temos, mas não temos nenhum grande patrocinador, a gente vive uma economia solidária e colaborativa, na veia, né? Então a gente tem uma rede no Brasil todo que nos ajuda, além dessas empresas. Então, assim, isso é muito lindo de viver, porque a gente não tem o excesso, é aquilo que a gente precisa hoje. Mas o mais difícil que tem, no nosso caso, é a questão emocional, porque a gente não vê as coisas ruins na televisão, a gente sente na pele. A gente está ali naquela comunidade ali no chão que as pessoas estão brigando com o urubu pelo resto de carne que está no lixo. A gente está ali com a menina que é abusada sexualmente pelo pai. A gente está ali nas comunidades mais violentas do Brasil. A gente já teve fuzil na cara por traficante, já teve fuzil na cara por policial. Nos manter emocionalmente firmes no propósito, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A gente fala que é preciso ter, e isso é comum, isso a gente tem e é comum em 99,9% dos fundadores de projetos que a gente conhece. É uma fé incondicional, sem falar de religião, uma fé incondicional no Criador e na criatura, né? Independente do que Deus, Alá, Buda, Shiva, Universo, cada um chama de uma coisa, tem que ter a fé que é a sua hora. Mas tem que ter a fé também no outro, a fé no ser humano, né? Tem que ter essa fé vertical e a fé horizontal. Tipo assim, não importa, não existe ninguém bonzinho e ninguém mau. Estamos todos no processo de construção e evolução. Então vamos seguir junto, vamos construir junto um mundo melhor, sem julgamento, pegando na mão, indo junto. Não é fácil. Não é fácil, mas é extremamente gratificante. Então, a gente passa por cima de todas essas dificuldades da rotina, de não ter rotina, e todas as outras dificuldades emocionais que a gente tem, com essa fé incondicional no Criador e na criatura. Sensacional. Isso me traz o que a gente conversou no início, né, da questão de como transmitir a notícia, né? Vocês estão falando de coisas que são também, né, tristes,
dolorosas para quem vive aquela situação, mas a forma que vocês abordam isso é completamente diferente do que eu citei lá do Jornal Nacional, a notícia que é só notícia trágica, né? Vocês estão trazendo um outro olhar, ou seja, como que as pessoas que passaram por todas essas dificuldades, né? Como vocês me disseram, teriam a desculpa perfeita para dizer, olha, né? Eu sou assim por causa do que aconteceu, né? Vocês trazem um outro lado, né? Um outro olhar disso, né? Fantástico. E aí tem uma mensagem da Cristiane Moura, de São Paulo. Quero parabenizá-los pelo projeto. Imagina o quanto cresceram como pessoa, como casal e os profissionais que se tornaram, né? Então, Cristiane colocando algo que é... É uma construção diária, né, Cristiane? E sabe o que eu acho que mais transformou na gente? Nos tornou mais humano. Essa humanidade de ver no outro. Quando a gente fala empatia, é a empatia de calçar o sapato do outro, muitas pessoas falam de sentir na pele, é de chorar junto. Eu acho que a experiência, as histórias das pessoas é a forma mais transformadora. Porque quando a gente fala de exemplo, não é uma coisa só do papel, é um exemplo real. É de um ser humano que passou por todas as dificuldades, como eu, como Dudu, como você. Né? Não tem superpoder, não é as Mulher Maravilha ou Thor. Né? É uma pessoa de carne e osso com todos os seus problemas e as suas dificuldades. Olha essa história para você ver. Como o ser humano gosta de colocar rótulo, né? O cara estava preso, traficante, usuário de drogas, cafetão da própria esposa, assassino, matou o outro com 16 facadas. Cara ruim. Imagina um cara ruim. É o rótulo dele. Né? O rótulo. Esse cara estava preso. E um dia uma pessoa perguntou para ele, qual é o seu nome? Aí ele falou o apelido, Cachorrão. Aí ela, não, eu quero saber o seu nome. Aí ele se assustou, porque ninguém queria saber quem ele era. Ele era o traficante, o assassino. Mas já tinha rotulado e ele acreditava naquele rótulo. E ele acreditava no rótulo. Aí ela perguntou o nome dele e ele falou, Clelvis. Olha que ação simples. Ela perguntou o nome, deu um abraço e um beijo no rosto dele. Diz ele que desmontou naquele momento. Porque ele lembrou que o sonho da vida dele... A gente tem um monte de sonho, não tem? Meu sonho é ter uma casa, um carro, uma moto, um motorhome. Meu sonho é ter alguma coisa. O sonho da vida dele era ter piolho, para a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele, que ninguém nunca tinha feito. Ele foi lembrando tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele e tudo de ruim que ele fez com as pessoas, que ele sabia que ele não era santo. Mas ele chegou a uma conclusão, que ele era inteligente, só que ele estava usando a inteligência dele para o mal. A partir daquele momento, decidiu usar a inteligência dele para o bem. Resumindo, há 20 anos, esse cara atende mais de 200 crianças em Sorriso, no Mato Grosso. Com aulas de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar, alimentação. Sorriso é a capital do agronegócio do país. As crianças que estão com ele passam fome. A única alimentação é no projeto. Imagina se esse cara tivesse morrido. Né? O que essa história nos ensina? De que não existe ser humano perfeito, existe ser humano em construção. E por mais que a gente tenha um monte de coisas e questionamentos dentro da gente, e por mais que a gente tenha dores, é possível a gente transformar a nossa inteligência para impactar o mundo de alguma forma. Né? Não algo grandioso, né? Que as pessoas têm mania de querer fazer algo grande. Aí, querendo fazer algo grande, não faz nem o pequeno. Nem nada. E não começa. Exatamente, né? Exatamente. Né? Uma semana, eu tenho caminhado todos os dias, né? Faço minha caminhada. E aí, eu peguei uma garrafinha de plástica, né? De água, que estava no chão, e fui colocar no lixo, né? E aí, vou tirar uma foto, né? Para falar disso, né? E antes de mim, tinha passado umas 5, 6 pessoas pela garrafinha, a garrafinha ficou no chão, né? E aí alguém depois me disse, Paulo, mas uma garrafinha vai mudar? Não, mas vai mudar, pelo menos talvez não vai entupir aquele bueiro naquele espaço, naquela rua, né? Eu acho que esse é o exemplo. A gente às vezes quer pensar, eu vou mudar o mundo. Não precisa mudar o mundo. Muda o que acontece no teu entorno, na tua rua. Faz o mais difícil. Faz o mais difícil. Né? Quer mudar o mundo? Faz o mais difícil. Mude a si mesmo.
Esse Fantástico, é difícil. Fantástico. Mudar o mundo é fácil. Mudar a si mesmo que é difícil. Esse que é difícil, né? Quando disse, a gente sempre tem desculpas, né? Eu até, no papo com vocês, me veio isso, assim, ó, vou começar a sugerir para as pessoas que fazem aquela listinha, né, as 10 metas do ano, não fazer a listinha das 10 e colocar as 10 desculpas que ela já tem. Aí ela vai resolver as metas dela, né? Porque se ela começar a olhar todo dia as 10 desculpas que ela vai dar, porque ela vai dar durante o ano, né? Talvez aquilo já elimine. Eu sou muito visual, né? Então eu tenho 3 telas de computador, tudo tem que estar no meu olhar. Se estiver embaixo do papel, eu vou ficar. E eu tenho um cartão que eu ganhei num evento que eu participei, e aí eu quero pegar o gancho para vocês, que diz o seguinte: tudo que ganha atenção ganha poder. Deixa eu até olhar o sobrenome dela, é a Surami Jande, que deu uma palestra, que eu participei de um evento, e ela deu esse cartãozinho para cada um, e eu tenho guardado aqui, né? Então, quando a gente fala, né, todo mundo fala muito sobre gatilhos mentais. O que eu quero fazer durante o ano? Eu vou começar a sugerir o contrário, né? Coloque as 10 desculpas, porque as desculpas estão ali, né? De tanto tu ver, tu vai ficar com vergonha de dar desculpas, né? E aí, isso é uma coisa que eu queria que vocês comentassem. Eu vejo que vocês fazem palestras no Brasil inteiro. E aí tu já contou 2, 3 histórias que eu imagino deve fazer parte dessas palestras, né? Como é que funciona isso? Até para quem está nos assistindo, a gente tem um trabalho muitas pessoas são donos de empresa, trabalham, né? Como é que eles podem levar as palestras dos caçadores de bons exemplos para a empresa, para a cidade deles? Temos até presidente de entidades do interior aqui nos acompanhando, então é importante vocês falarem um pouco disso, e é uma coisa que eu acompanho vocês, eu quero no dia que vocês passarem na cidade que eu tiver, eu quero assistir, porque eu sempre fiquei curioso, né? Tipo, puxa, eu vejo eles dando palestra num monte de lugar, né? Eu tenho que acertar um dia que eu vou estar assistindo vocês também. Legal. Pra gente... Mas antes de falar sobre a palestra, eu acho que é legal você contar como que foi o início do ano que nós tivemos que mudar tudo, né? E aí fizemos 117 eventos. É verdade. Aí depois você fala sobre... Você falou da desculpa da pandemia, né? No ano de 2019, nós fizemos 116 eventos presenciais em todos os estados brasileiros. Então, isso é quase... Mais a gravação de vídeo, mais logística. Mais logística e tudo. Então, assim, foi um ano muito presencialmente, 116 eventos, é quase um dia assim, a logística, né? Bom, enfim. E no ano passado, no início do ano, em março, eu adoeci, a gente teve que parar, a gente teve que ficar dentro do carro, ficamos em isolamento. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Nós migramos todo o nosso trabalho para o virtual, fizemos 117 eventos, um a mais do que 2019 online. Então, quando você fala assim, as mudanças, a gente tem que se adaptar a todas as mudanças, sem contar a desculpa, gente, né? Porque senão a gente não faz. Se a gente tivesse virado, mas a gente só faz evento presencial, a gente não teria impactado tantas pessoas também ano passado. Então, mas é muito fácil. Quem quiser nos assistir, é só convidar. A gente faz. Então, manda um e-mail, palestra@caçadoresdebonsexemplos.com.br, que nós temos uma equipe de voluntários que acaba colocando na nossa agenda mais arrumadinho. Basicamente, as palestras a gente fala sobre propósito, missão, né? Fazemos muita palestra para grupo de voluntariados empresariais, né, fazendo para professores, educadores, fizemos muita faculdade, né, a Semana do Servidor Público, que é em outubro, fizemos muitas palestras. Já fizemos palestras para crianças de 7 anos, como também para pessoas, CEOs de empresas, enfim. Aberta ao público, então. Mas eu quero... A gente fala sobre essas pessoas, né? Então, o nosso objetivo é inspirar outras pessoas a também fazerem essa mudança. E aí eu quero voltar no que você me disse, da garrafinha de água. Quando você passou, você pegou ela, mas o que isso vai mudar o mundo? Vamos refletir. 5, 6, 10 pessoas passaram na sua frente e não pegaram. Talvez porque tenham pensado assim, mas isso não é minha culpa, não foi eu que julguei. Escuto muito isso. Não é minha culpa, né? Não foi eu que fiz. A gente não tem culpa das coisas ruins que acontecem no mundo. Às vezes tem, mas a maioria das vezes não tem culpa. Mas nós temos responsabilidade. A culpa não
foi nossa. A culpa não foi sua de jogar uma garrafa no chão, mas a responsabilidade, a partir do momento que você viu, é sua. Então, assim, a gente precisa de entender todos os problemas do mundo com essa estrutura, culpa e responsabilidade. Culpa eu não tenho, mas responsabilidade está na minha casa, que é o planeta Terra. Eu joguei para fora de onde? Eu vou jogar o lixo fora. Fora da onde? A gente mora numa casa só, que é o planeta Terra. E um outro ponto, que é a questão da família. A nossa família deve ser todos aqueles que moram dentro da nossa casa, que é o planeta Terra. Não só a biológica que mora debaixo do nosso teto, mas todos aqueles que precisam de ajuda hoje, que estão vivos no planeta Terra, também é de nossa responsabilidade. Não é a nossa culpa, mas é a nossa responsabilidade. Fantástico. Deixa eu mostrar. Eu estava pegando aqui, que eu queria pegar o aplicativo. Ficou o mapa grande aqui, mas depois as pessoas vão... Eu nunca sei para que lado a minha câmera vira. Está aparecendo, né, no aplicativo de vocês. Acho fantástico. Acompanho ele direto e aparece, né, a timeline com as fotos, né, do que está acontecendo. É sensacional. Depois nós vamos colocar na newsletter do Instituto, nós temos uma newsletter para 300 mil pessoas, então nós vamos colocar na próxima newsletter o link como encontrar vocês, porque eu acho que assistir vocês numa palestra ao vivo, ou presencial, ou online, não importa, é fantástico, acho que isso vai inspirar mais pessoas, né? A gente sempre pergunta o que todo mundo está inspirando, né? A Cristiane colocou algumas coisas, e aí, assim, tem uma pergunta que eu entrevistei o Piazza, e o Piazza disse, eu não quero falar do que é inadequado, mas eu acho que isso é importante também, né? O que vocês consideram como inadequado? Que atitude é inadequada? Numa pessoa ou numa marca, né? O que vocês classificam como inadequada? Julgamento. Não parei para pensar, não, mas que veio na minha cabeça. Sim. É o pré-conceito, né? Você faz um conceito sem conhecer a pessoa. É sobre tudo, né? Sobre tudo, julgamento de tudo. Por exemplo, o que a gente estava falando dos problemas, né? Quando a gente pega um problema e a gente julga, a gente perde energia de julgando e problematizando aquilo, ao invés de buscar a solução. E como o Dudu disse, que às vezes a grande maioria dos problemas já tem a solução. Por exemplo, questão da população carcerária no Brasil, que é um baita problema. Tem um método APAC que há 30 anos, não foi feito ano passado, há 30 anos que faz um trabalho lindo. É 4 vezes mais barato para o governo. Cada pessoa, hoje, um preso custa mais ou menos R$4.000, e numa APAC custa 600. O índice de reincidência, ou seja, o cara comete um crime, é solto, comete outro crime, volta e tal. A reincidência numa prisão comum é 89%, numa APAC é 9%. Então, quer dizer, olha, o problema é solução, já tem aí. A questão da economia solidária, com Joaquim Melo, Banco Palmas, com microcrédito, empoderamento comunitário, olha que lindo. Questão da saúde e criança, com a Vera Cordeiro, no Rio de Janeiro, questão da educação alternativa, Tião Rocha, então, José Pacheco também, a Âncora em São Paulo, quer dizer, já tem tantas pessoas que estão fazendo coisas incríveis, então para que a gente vai gastar tempo julgando quem é o culpado, quem é o problema? Não, vamos pensar mais rápido para buscar a solução. E às vezes julgam até quem está fazendo o bem, né? Isso também. Acho que é o pior, né? Desmerecer a pessoa. Nós ouvimos isso uma vez, que uma pessoa estava tirando foto da doação que ela fez, né, para uma entidade, né, beneficente, e aí o amigo criticou, nossa, está querendo aparecer divulgando isso. Ele falou assim, não, meu amigo, eu estou divulgando que a minha rede de relacionamento vai ver aquilo e vai poder ajudar aquela instituição. Ou o meu amigo vai ficar tão sem graça que não faz nada e vai querer ir em uma outra instituição e tirar uma foto na outra instituição que ele está ajudando. Fazer então, também essa a gente tem que mudar esse olhar. Meu gato passou aqui, hoje ele resolveu participar da entrevista, né? Nós estávamos numa live e o cachorro apareceu um dia, né? Mas só fechando esse raciocínio, a Madre Teresa tem uma frase, né, que ela falava o seguinte: quem ama, quem critica, não tem tempo de amar.
Então as pessoas ficam querendo criticar quem está fazendo bem, né? Isso é uma coisa que tem que mostrar também. Então, duas respostas. Meu julgamento e do Dudu é crítica. Crítica. Muito bom, muito bom. Mas acho que isso também tem muito do próprio ser humano, né? Como ele não está fazendo, né? E ele, para ele não se, né, dizer, eu não estou fazendo, não estou tomando uma atitude, para ele é mais fácil julgar os outros, e aí vem essa crítica, né? Acho que é muito mais como uma desculpa, mais uma da desculpa que ele tem, né, e encontra para isso. Eu falo sempre que sala de reunião não tem espelho, né? Porque quando se faz uma reunião para discutir um problema, ninguém quer aparecer no espelho como culpado, né? Ninguém quer se sentir representado. Então, né, sempre é os outros, sempre é a responsabilidade dos outros. E tu falou algumas coisas aí na questão de prisão. Nós temos um grande problema no Brasil, que nós não temos política de Estado, a gente tem política de governo, né? Então, se esse exemplo naquela cidade é um bom exemplo, não importa qual é o partido que fez, né? A gente vê isso quando muda prefeito, muda governo. Parece que tudo que foi feito, nada presta, tudo tem que ser feito de novo. Às vezes eles investem milhões para trocar o nome das viaturas, do projeto, por quê? Porque tinha um nome aquele que era do outro partido, ou seja, em vez de usar o dinheiro para algo bom, está fazendo o uso do dinheiro para trocar o nome simplesmente para apagar aquilo que foi feito antes, né? A gente vive... Bom, às vezes faz a mesma coisa e muda o nome, né? E aí é o pior, né? Virou... Né? Ele trocou o nome. Me contar uma historinha muito legal sobre isso? Temos aqui, o bom do digital é o seguinte, nós não temos limitação de tempo, né? Não tem ninguém levantando a plaquinha, falta 10. Eu podia passar o dia inteiro conversando com vocês, porque vocês vão ter histórias, né? Só no aplicativo tem mais de 1.500 projetos, vocês citaram uns 10, 15, então a gente teria muita coisa. A gente estava, o carro chamando bastante atenção, como sempre, aí vem um senhor, e uns 70 e poucos anos, aí ele veio e falou assim, o que é isso? Aí eu expliquei. Aí ele cruzou os braços. Vocês estão falando que eu tenho que fazer igual vocês? Eu não. Aí ele falou, eu tenho 20 apartamentos de frente para o mar. Tudo que eu trabalhei foi conquista minha, meritocracia minha. E vocês estão falando que eu tenho que largar tudo para ajudar os outros? Eu não. Eu falei assim, não, a gente não está falando sobre isso. Mesmo porque é extremamente difícil, a gente não quer que ninguém faça como nós. Largar tudo e fazer. É muito difícil, não façam isso. O que nós estamos falando é de solidariedade humana. Aí ele, então vocês estão de qual partido? De esquerda ou direita? Aí eu falei assim, não, nós não estamos falando de partido. O nome já diz, né? Partido. Né? Nós queremos um país inteiro. Nós queremos um país inteiro. Nós estamos falando de solidariedade humana. Então, mas de qual religião que vocês são? Ai, meu Deus! Nós não estamos falando de religião. Igual eu tinha falado antes, religião é religare. O que te religa verticalmente a Deus é sua hora. O que te liga horizontalmente ao próximo é a ação. Nós estamos falando de solidariedade humana. Aí eu falei assim, eu não vou fazer igual vocês, não. Eu não vou ajudar esses vagabundos, não. Eu tenho um carro que ele é blindado por medo de alguém vir e me matar. Eu tenho uma casa que ela é de cerca elétrica, que eu tenho medo de algum vagabundo vir e roubar. Eu não vou ajudar ninguém, não. Eu vou desfrutar do que eu consegui na vida com mérito meu. Eu falei assim, tem gente que é solidário por amor, que nasceu assim, que é altruísta, e aí desde pequeno faz isso. Tem gente que é solidário por amor. Mas se o senhor não é solidário por amor, seja por egoísmo. Aí ele, como que você é solidário por egoísmo? Aí eu falei assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E do lado de lá, se tiver do lado de lá, a gente não vai precisar da matéria. Não tem como levar, fazer uma TED, não tem como. Não tem como. Aí, por egoísmo, o senhor vai desmaterializando durante a vida para não sentir falta do lado de lá. Agora, se o senhor não é solidário nem por amor, nem por egoísmo, seja por inteligência. Aí, como que é ser solidário por inteligência? O senhor tem tantos apartamentos de frente para o mar, não venda, não. É mérito do senhor, isso é lindo. Não existe igualdade, todos nós somos diferentes. Nós precisamos ter a desigualdade, porque nós somos diferentes mesmo, mas nós precisamos de ter equidade.
Venda um apartamento, invista em educação, nessa comunidade pobre que tem do lado da casa do senhor. O senhor vai ver que a violência vai cair. O senhor não vai precisar mais do carro blindado, da cerca elétrica. Então, por inteligência, o senhor vai ser solidário, investindo em educação para quem não tem. Então, seja solidário por amor, por egoísmo ou por inteligência, mas seja solidário. Aí ele virou e falou assim, minha filha, nunca parei para pensar nisso. Nunca parei. Não sei se eu vou mudar, não sei o que eu vou fazer a partir de agora. A única certeza que eu tenho, toda vez que eu bater a cabeça no travesseiro, eu vou lembrar de vocês, de que é possível ser solidário, por amor, por inteligência ou por egoísmo. É isso. E é basicamente isso que você falou dessa questão de mudança, né? Quando as pessoas, os políticos mudam e acabam por ego querendo deixar a sua marca. Gente, por uma questão de inteligência, ou mesmo por uma questão de egoísmo, eles precisavam, e todos nós, os grandes empresários também, e todos nós usarmos a nossa inteligência para a gente poder fazer o bem, para a gente ser solidário com o outro, porque é bom para todo mundo, é bom economicamente, para quem tem mais dinheiro, vai ter mais dinheiro, é bom para quem não tem, que vai ter acesso a ele, então, e todo mundo vai ficar com equidade, não com igualdade, que isso não existe, mas com equidade, a oportunidade de chegar onde quiser, né? Essa é a nossa luta. Fantástico. A gente tem alguns projetos sociais no Instituto, tem um ligado à educação, que é uma maratona, né? E a gente está toda hora divulgando, e as pessoas perguntam, mas como é que o que eu tenho que fazer? Quanto que eu contribuo? Eu digo, contribui com o teu tempo, é o teu bem mais valioso, né? Exato. E eu cheguei a fazer uma conta, e eu brinco sempre quando as pessoas perguntam, mas quanto tempo? 2% do teu dia. 2% é 30, 2% não é nada. Mas se tu disser para a pessoa que é 30 minutos ou 1 hora, vai dizer, eu não tenho 1 hora. Né? É verdade. 2% do teu tempo. Se tu não consegue doar 2% do teu tempo para uma causa nobre, tu tem um sério problema na tua vida, né? A pessoa, o que ela faz do tempo dela? Passa o dia inteiro no trabalho. Quer dizer, 2% do tempo é 30 minutos por dia. Né? Claro. O que ela pode doar. Então, a gente brinca na maratona, o que eu tenho que fazer? Doa tempo. Nós temos lá, as pessoas se inscrevem para ser mentoras dos jovens, para avaliar se é a banca examinadora, tem uma série de atividades que a gente não está pedindo dinheiro, a gente está pedindo tempo, né? Ou seja, eu quero que aquele conhecimento que aquela pessoa tem, a experiência de vida, ele doe 2% do dia dela para a maratona, né? O que é 2% no final de semana, que é quando vai acontecer a maratona em agosto? O que é 2% de um sábado? E não é nem 2% por dia, né? Não, é uma vez só, se eu for dividir isso no ano inteiro, né? Imagina! Eu pergunto para as pessoas, por que não fazem? Por que não participam, né? Eu tenho citado muito uma frase do Matheus Solano, que é de um comercial da Globo, que é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ele sempre mostra um dado, né, um número do mercado, 90% das pessoas não fazem coletas, não separam o lixo, né? Só que a frase que ele disse para mim é muito impactante. Todo mundo sabe disso. E todo mundo concorda, né? Se nós perguntar para as pessoas vão dizer, sim, eu preciso fazer a coleta do lixo. Eu não posso deixar a garrafinha no chão, né? Todo mundo concorda, mas por que não fazem? Então está muito bonita essa coisa, né? As redes sociais virou uma grande vitrina de coisas lindas, maravilhosas. Mas a gente vai olhar, a pessoa na prática não fez isso, né? Não. E aí tu usou uma frase que isso certo que vai para o livro, quer dizer, pelo menos faz por inteligência, né? Faz por inteligência, seja inteligente, então, né? Seja solidário, por amor, por egoísmo, por inteligência, não importa. Isso, né? Não importa como. Igual o Dudu comentou sobre a questão de fazer o bem e divulgar, né, divulgar nas redes sociais. As redes sociais estão com tantas coisas supérfluas, então é importante divulgar, sim, fazendo o bem, sim, para inspirar outras pessoas a também fazerem. Contar essa nossa história, tudo que a gente faz no dia a dia inspira outras pessoas. Você contar o que você faz, você vai inspirar outras pessoas a também fazerem. Aí muita gente fala assim, não, mas o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Já ouviu isso? O que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. A gente tem que interpretar melhor. O que uma mão dá, a outra não tem que querer nada em troca, mas ficar sabendo precisa. A gente precisa de falar de boas ações que a gente faz,
todo mundo faz, para poder escalonar. Né? Quando o Matheus Solano fala isso, todo mundo sabe que tem que ser feito e concorda. Então, bora fazer. Bora fazer, é o que ele diz, né? Então, vamos fazer, né? Bora fazer. E bora divulgar também, para que outras pessoas também se inspirem. Porque senão a gente acaba vivendo num mundo de fantasia das redes sociais e de imagens bonitas. Todo mundo sorrindo. Ou de desgraças, ou de coisas, tragédias que estão acontecendo. E o que realmente importa? O que realmente importa é aquilo que a gente está fazendo da nossa vida. É o legado que a gente vai deixar. Não uma herança material para os filhos ou para a família, mas o legado para a humanidade. Quando a gente fala legado, não é legado de algo grandioso, não. Mas como as pessoas vão lembrar de você quando você morrer. Se você morrer hoje, vai lembrar, quem vai lembrar, né? Tem uma enfermeira australiana que ela fez uma pesquisa com doentes terminais e ela fala justamente sobre isso. Se você morrer hoje, né? E aí? Vai se arrepender de quê? Você vai se arrepender de quê? Se morrer hoje, o que você queria ter feito? E a grande surpresa da pesquisa dela é que as pessoas não se arrependiam por aquilo que tinham feito, se arrependiam por aquilo que não tinham feito. Será que a gente deixou de fazer algo por alguém? Esse é o legado. Né? Quando a gente morrer, alguém lembrar da gente e falar assim, poxa, cara, fez a diferença na minha vida. Mudou o mundo, o planeta Terra? Não. Mundo, planeta Terra, não. Mas o mundo das pessoas que passam pelo nosso caminho, sim. Isso que é legado. Fantástico. Citou uma frase, né, sobre os políticos, que eles querem deixar marca, eles deveriam se preocupar em deixar um legado. Né? Sim. Ninguém tem mais um poder, eu digo assim, quem é o prefeito, é o cara que tem a chave da cidade, ele não precisa mudar o mundo, ele pode mudar a cidade dele, né? Então, ao invés de ele querer deixar a marca, ele tem que deixar um legado, né? E a gente vê muito pouco isso, né? É uma pena, mas a gente está aqui para tentar transformar. Bom, para a gente ir para o final, né? A gente já está 1 hora batendo um papo. Eu sempre peço para o nosso entrevistado deixar algumas dicas, né? E aí, copiando o nome do programa, que a gente chama de Insight Transformador, que dica que vocês dariam para as pessoas que estão nos assistindo, vão assistir na sequência e depois vão poder ler o livro aí com mais tempo e poder acompanhar todas as entrevistas. Qual é a dica que vocês dariam para as pessoas hoje? Eu vou dar uma e depois a Yara dá outra. A minha é o seguinte: tem gente que acha que não pertence a esse mundo. A gente ouve muito isso. Esse mundo está muito difícil, eu não pertenço a esse mundo, eu não sei para que eu vim nesse mundo. Então, se você acha que não pertence a esse mundo, talvez você tenha vindo para mudá-lo. Se você acha que não pertence a esse mundo, talvez você tenha vindo para mudá-lo. Então, veja o que te motiva no dia a dia, qual que é a sua causa, não importa se é grande, pequena, não compare com nenhuma, e faça o seu melhor. Pare de contar desculpinha. Eu acho que é isso. Primeiro, descubra a sua causa, o que move o seu coração. Não adianta eu gostar de criança e fazer um trabalho voluntário no lar de idosos. Não adianta eu gostar de idosos e fazer um trabalho voluntário com animais. Cada um tem a sua causa. Toda causa é importante. Toda causa é importante. É animal, é meio ambiente, é idoso, é criança, é educação, é música, é dança, não importa. Descubra a sua causa. Segundo passo. E a causa tanto social como empresarial. Às vezes as empresas estão falando muito em missão, né? Valor, está pregado na parede, mas isso não está na essência dos seus colaboradores, não está na essência da empresa. Então, buscar realmente a essência da empresa. E botar em prática. Então, acho que descubra a sua causa. Depois, procure pessoas que já estão engajados nessa causa. Tenha humildade, né? Não precisa de, eu quero montar um projeto social. Não, seja voluntário em algum projeto social que já existe. Né? Isso você vai conseguir entender quais são os reais problemas. Porque às vezes a gente olha de cima para baixo. Eu tenho, você não tem, eu te dou. Então esse lance na vertical não funciona muito, não. A gente tem que ir na horizontal. Cara, como nós podemos construir juntos? Né? Então, descubra a sua causa, procure um projeto que já esteja trabalhando nessa causa para você conectar, para você fazer essa rede do bem. E o terceiro é isso, coragem. Age com coração, não conta desculpa. Né? Se você tem algo no seu coração vibrando, vai em busca de realizar. Né? Então, coragem. A gente sabe que não é fácil. Não, tem que ter coragem mesmo, né? Tem que enfrentar os seus medos.
Eduardo e Ara, só tenho que agradecer, um abraço do coração para vocês, que sigam a caminha, eu sigo acompanhando vocês aqui, vou divulgar o trabalho de vocês na nossa newsletter, né, tentar puxar que as empresas queiram, né, levar vocês para palestrar, dar esse bom exemplo, o nome diz tudo. Parabéns e sucesso, e a gente vai acompanhando vocês na estrada aí da vida e que a gente consiga conhecer outros bons exemplos como vocês, que me inspiram pessoalmente, e espero que tenha inspirado quem nos assistiu, vai assistir na sequência. E para quem não conhece o livro, ó, o livro está com e-book. O livro está com e-book gratuito no site. É só entrar no site caçadoresdebonsexemplos.com.br e baixar o livro lá gratuitamente. Maravilha, a gente vai colocar o link nos textos depois na descrição da entrevista. Em busca de brasileiros que fazem a diferença. Bom, para a gente finalizar, gratidão pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade de chegar no coração das pessoas, né? E quando eu falo gratidão, já falei essa palavra algumas vezes hoje, né? Eu preciso explicar, porque eu achava essa palavra um saco. Gratidão! Fala muito obrigado, porque, né? Para quem inventa moda, que mimimi. E foi lá em Macapá que mudou a minha concepção dessa palavra. A gente estava almoçando no carro, nós moramos na rua, a gente mora no carro. Aí vem uma mulher em situação de rua e diz assim, se sobrar o almoço, vocês me dão? Aí eu, se sobrar, não, vem almoçar com a gente. Aí ela fez isso. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Gratidão, porque dizer muito obrigado é muito pouco. Então, gratidão pelo convite, pelo carinho, e pela oportunidade de chegar no coração das pessoas. Conta com a gente sempre. Obrigado, obrigado. Emocionado, gente. Até mais. Bom, pessoal, ficamos aqui hoje, sexta-feira. Espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista. São um exemplo fantástico. Nós vamos colocar depois no texto, na descrição das nossas transmissões, os links para vocês conhecerem, acompanharem, baixem o aplicativo e comprem o livro e contratem o Caçador de Bons Exemplos para as palestras na empresa de vocês. Voltamos segunda-feira.